Medicina de Ponta. No programa Medicina de Ponta de hoje, eu tenho a honra de estar aqui comigo o professor Dr. Roberto Zeballos. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. O Dr. Roberto Zeballos, ele é imunologista com doutorado nos Estados Unidos e formado pela Escola Paulista de Medicina, além de um exímio clínico geral. Ele primeiro fez clínica geral e depois se especializou em imunologia. Imunologia é a ciência que cuida das doenças do corpo autoimune, entre elas alergias, rinites. Então hoje nós vamos falar de alergias em geral e avanços que estão tendo, umas epidemias que estão tendo que vocês vão ficar sabendo. Doutor Roberto, o que você pode nos falar sobre as rinites, assim, em geral? A rinite é uma patologia alérgica que é mediada por uma imunoglobulina chamada IgE e é muito comum em São Paulo. E é muito importante, então, a gente informar quem está assistindo a gente que existem tratamentos muito avançados, diferentes daqueles que dão mais trabalho, que ainda não estão abandonados, porque são muito úteis ainda, que seriam com autovacina. Mas existe uma tecnologia muito de ponta, segura, em que você pode controlar a rinite do paciente da menor maneira possível. Agora, o que a gente encontra aí na nossa rotina é que muitas vezes o pessoal vai tratar a rinite, mas na realidade a rinite só está sendo agravada em função do ambiente que ele vive. Às vezes nem a alergia dele é tão importante. A alergia está exacerbada pela presença de um foco infeccioso. E eu vejo que é muito difícil. Às vezes o paciente vai no consultório, já consultou vários colegas, mas faltou a pesquisa de um foco infeccioso. Então, quer dizer, se a gente puder acrescentar alguma coisa a mais, é dizer que antes de você tratar a alergia, você tem que pesquisar sempre um fator agravante. Eu estou refrisando isso porque muitas vezes parece que o tratamento está sendo automático e está havendo uma carência de pesquisa, uma carência de um exame físico, uma carência de uma entrevista bem feita. Ficar só baseado em exames e, de repente, uma investigação na história cuidadosa. A procura de um agravante, de um fator. Um foco, por exemplo, poderia ser um... Pode ser um foco dentário. Pode ser um foco dentário. Furúnculo é mais difícil. Pode ser algumas bactérias muito comuns no nosso meio, que seria a Mycoplasma pneumoniae, seria a Chlamydia pneumoniae, que essas bactérias, elas realmente exageram a alergia, até em manifestações cutâneas. Mas, por exemplo, quer ver um agravante muito importante? Geralmente, quem tem rinite não promove a ventilação dos seios paranasais. Essa falta de ventilação faz com que ocorra uma infecção e fica um foco infeccioso crônico naquele local. Quer dizer, uma cárie pode dar... cárie pode agravar quem tem uma base genética alérgica. Então, o que acontece? Quando o simples fato de você remover esse foco, e muitas vezes é difícil convencer o leigo, porque ele não sabe, ele não tem o sintoma daquela sinusite. Então, ele só tem as crises agudas, ele acha que curou quando está sem sintomas e o foco está lá. Então, muitas vezes, a simples remoção do foco já torna o tratamento de uma administração facílima. Então, isso é importante, que isso realmente faz a diferença. Olha, você está falando uma coisa interessante. Meu pai era ortopedista, né? Já faleceu há 2 anos, mas ele, quando ele tinha uns 5 anos antes de falecer, ele ficou com uma dor no ombro uns 6 meses. Aí ele foi no dentista, tratou do dente, ele estava com uma cárie que ele nem sabia, era uma cárie assintomática, e o ombro... Sumiu a dor no ombro. Sumiu a dor no ombro. Isso é muito fácil de explicar. Quer dizer, aquele foco infeccioso libera imunocomplexo na circulação, que nada mais é do que o componente da bactéria e o componente do nosso sistema. Aquilo se deposita na cartilagem e aí o nosso sistema imunológico atua junto desse depósito e dá o que a gente chama de uma artrite. Uma artrite, que tem artrite reativa por uma verminose, Isso, por exemplo, uma giardia. Exatamente. Um organismo, um micro-organismo estranho no intestino, o organismo faz anticorpo e vai atacar a articulação. Isso. Pode dar uma artrite, pode dar uma rinite também. Pode dar também. Não é que é rinite. Quem tem uma predisposição genética vai piorar a rinite. Então, é muito importante a entrevista você perguntar: sua rinite está assim há muitos anos ou piorou nos últimos meses? Uhum. Isso é muito importante. E lesões, assim, lesões de pele também podem ser causadas por um foco infeccioso? Então é o seguinte, quando se fala em alergia, primeiro você tem que ver os fatores principais. Primeiro, a herança. Segundo, além da herança, é o fator ambiental principal. E muitas vezes o fator ambiental nada mais é do que um foco infeccioso, que isso pode ser os mais variados possíveis, desde uma infecção dentária, até de uma sinusite, até de às vezes o pessoal está com uma febre... Uma frieira. Uma febre reumática.
mais difícil? Não, é muito comum. Uma vez a gente vai no consultório, eu tratei a micose do pé de atleta, que é vulgarmente conhecida como frieira, sumiu a alergia, ou seja, o que estava gerando aquela urticária, que é uma alergia que coça, era o depósito do imunocomplexo embaixo da pele. Você tirou essa fonte de imunocomplexo, resolve. Agora, o que a gente tem que frisar na alergia, de novo eu repito, é fazer uma entrevista adequada, porque o que acontece às vezes é que tem rinite alérgica, já desenvolve um tratamento padrão. E cada ser humano é um indivíduo e cada ser humano está sujeito a diferentes fatores ambientais. E é isso que a gente tem que checar. Isso não muda, né? Nós que somos da Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, coisa que mais frisava era uma história clínica bem tirada, né? Uma anamnese bem tirada, além de um Sem exame dúvida. físico obrigatório, mas ouvir o paciente é uma coisa difícil hoje em dia, né? Os pacientes até falam, poxa, nunca me perguntaram tanta coisa, as consultas são muito rápidas e acaba passando... O que acontece é o seguinte, eu acho que com a fragmentação da medicina, que foi uma necessidade, ocorreram avanços maravilhosos, que nem, por exemplo, na sua área, essa prótese que você aplica, eu acho fundamental. Mas a gente chegou aí num outro extremo em que acabamos esquecendo o lado humano, no atendimento do médico de família, de conversar. E isso é que está faltando hoje. E isso faz a diferença, porque a alergia também está associado a estresse emocional. Por isso que a gente pergunta, eu costumo perguntar no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é o que mais está te incomodando hoje. E isso é algo importante. Muitas vezes, quando vai falar minha empresa, por exemplo. E aí você já sabe que podemos até investigar, ver, mas você já sabe que ele está mais ansioso e essa ansiedade está modulando o sistema imunológico. Perfeito. E você falou um pouco de urticária. A urticária é a coceira, né? Então é o seguinte, vamos falar agora das alergias de pele, se isso é interessante. Então, a alergia de pele, às vezes a maioria delas se resolve em 10 dias espontaneamente. Significa o quê? Que o fator que causou desapareceu. Agora, tem algo que é chatíssimo, e muita gente que está nos assistindo agora vai ter um interesse grande. Tem gente que está com alergia ou dermatite atópica, vamos dizer que é aquela alergia que dá nas extremidades, na região do cotovelo, mais na região flexora do cotovelo, nas pernas. E outra causa, por exemplo, seria uma urticária, se é aquelas manchas que coçam. E tem outras que dão até bolhas. Quer dizer, todas essas alergias, elas estão sempre associadas a um agravante, é um fator, não basta só a pessoa ter a carga genética. Então, quer dizer, essas alergias de pele, algo que eu encontro muito, que às vezes a pessoa já rodou muita gente e a gente acaba fazendo, por exemplo, com que isso se resolva, seria a pesquisa dessa bactéria, que tem muito aqui em São Paulo, que é a Mycoplasma pneumoniae. Eu conto nos dedos, às vezes o paciente já rodou, vem com todos os exames possíveis, até ressonância de crânio o camarada vem, mas não pediu a anticorpo contra essa bactéria. E a gente pede e trata e some a urticária que a pessoa está com 1 ano, 10 meses. E é muito frequente aqui em São Paulo, o Mycoplasma pneumoniae. Eu tenho encontrado particularmente, quando a gente pede, de cada 10 pessoas que vêm com urticária, eu posso dizer sossegado que pelo menos 5 aparecem com isso. É muito grande, é quase uma epidemia, né? Uma epidemia dentro dos alérgicos. O micoplasma é muito fácil transmitido por gotículas. E você faz o diagnóstico através de faz a diferença se dá um antibiótico, ou melhora a alergia de uma maneira brutal, ou desaparece, principalmente aquela pessoa que nunca teve antecedentes alérgicos. Queria que você desse continuidade então, a isso que você está falando. Sobre essas bactérias que são total... as famosas bactérias atípicas. E ela tem esse nome porque as manifestações, os quadros clínicos, os sintomas são totalmente fora do que a gente está habituado a ver. Então, por isso, atípico. Só queria frisar que eu sou da imunologia da Unifesp também, além de ter feito lá na Scripps Clinic, na Escola Paulista de Medicina antiga. Então, voltando para o micoplasma, quer dizer, ele pode simplesmente dar um único sintoma, que pode ser até uma enxaqueca, pode ser até uma lesão de pele que ninguém descobre o que é, pode ser, por exemplo, um cansaço, um abatimento, pode até simular, às vezes, problemas neurológicos, pode agravar uma pessoa que tem Alzheimer, ele pode agravar uma pessoa que tem esclerose múltipla. Então, quer dizer, é um bichinho que ele em si, ele dá uma desregulada no nosso sistema imunológico. E no momento, a gente tem visto no consultório, não sei se dá para a gente taxar de epidemia, porque a gente não tem os dados estatísticos suficientes. Você vê uma mas amostra viciada, vendo, né? Que já vem com problema. Então, mas a incidência realmente é surpreendente. Valeria a pena até fazer uma investigação nessa área. Agora, às vezes ele dá o famoso aquela pneumonia atípica. E o que regula? O que é a pneumonia atípica?
A pessoa fica com uma falta de ar, o raio-x de tórax dá normal, e começa a ver, então, o pulmão fica um pouquinho, entre aspas, molhado. E você tem que entrar prontamente com esses antibióticos, com os antibióticos, seriam os famosos macrolídeos, que resolve o problema com muita rapidez. Agora, se você perde o time também, às vezes o paciente acaba na UTI e demora para a gente dar alta para ele. E em alguns casos são até fatais. Então, quer dizer, o objetivo, obviamente, não é assustar ninguém, é só explicar que a importância dessas bactérias e a importância de quando está com uma faltinha de ar, você que resolve, que está achando esquisito, não deixe de procurar Qual que é o quadro clínico médica. dessas pneumonias atípicas? É uma falta de ar? Começa como se fosse um quadro viral, uma moleza, aí depois podem dar dores articulares, quase como uma infecção viral, porque essas bactérias é um intermediário entre o vírus e aquelas bactérias nucleadas, ou bactérias até mais sofisticadas, com vamos dizer, um encargo genético maior. Então, o que acontece? Elas têm um quadro de dores articulares, de cansaço, e aí depois é que começa a dar uma tosse seca, que todo mundo pode tosse seca e não está necessariamente associado a micoplasma. Aí depois o que chama atenção realmente é a falta de ar incompatível com a presença de um foco. Então isso é que é muito importante. E na radiografia, quer dizer, é um raio-x? No raio-x é um raio-x normal. Raio-x normal. Hemograma, exame de sangue? Hemograma dá um parecido com viral. Então, como é que você faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico mesmo. Agora, convém também mencionar que nós estávamos falando do foco infeccioso, a importância dele no papel de agravar qualquer tipo de processo alérgico, é também que essas bactérias ou qualquer foco infeccioso está mais do que bem documentado, por exemplo, no caso da clamídia, uma bactéria parecida com micoplasma, ela aumenta muito o risco de doenças cardíacas e doenças vasculares. Isso está bem documentado. E hoje a gente sabe muito bem que todos esses focos infecciosos também promovem o envelhecimento das células precoces. Então é fundamental, quer dizer, como eu continuo frisando aqui, pouca gente faz isso a nível de consultório, pouca gente pesquisa e ir atrás do foco infeccioso. Você está insistindo em ir atrás porque do foco. Porque isso acho que é ali que está a doença, né? Não, e o objetivo, na realidade, do seu programa é ajudar a orientar quem está assistindo. E se eu ficasse falando, por exemplo, o óbvio da rinite, talvez não fosse tão útil quanto esse dado que a gente está colocando. E uma coisa, cada vez mais o ar-condicionado se divulga nos ambientes. Então, esse assunto é o seguinte, o que nós temos que entender é que o nosso desenho biológico foi feito para a gente morar na Amazônia, em climas quentes e úmidos. O nosso desenho biológico foi feito para sair para caçar e para fugir de predador. Com a tecnologia, ocorreram uma série de mudanças, uma série de adaptações psicológicas, e o nosso biotipo não foi desenhado, por exemplo, para ficar num ambiente de ar-condicionado, porque ele resseca muito. Esse ressecamento promove uma exposição maior e favorece as alergias, favorece a rinite. Outra coisa muito comum que a gente vê, a mulher foi programada, por exemplo, para engravidar a vida dela inteira. A gente usa anticoncepcional em função da necessidade, e esse anticoncepcional aumentou o que? Aumentaram as endometrioses, aumentaram montes de problemas. Outra situação muito comum é os quadros alérgicos, hoje são muito mais frequentes, porque na época do amadurecimento do sistema imunológico, as crianças de hoje são expostas a uma série de produtos, de conservantes, e são ainda poupadas de brincar na terra, de que isso também ajuda, muito limpo, porque o sistema imunológico ele vai amadurecendo com o crescimento. Então, conforme o estímulo que ele tem, né? Brincar na terra, na areia, comer grama. Então, o avanço tecnológico hoje, ele trouxe um monte de benefício. A nossa espécie hoje domina o planeta, mas nós sofremos de uma série de consequências em função dessa mudança. Então, por isso que hoje a gente recomenda, por exemplo, comer as frutas, as verduras, de preferência, se você conseguir, que é muito difícil hoje, orgânico. A gente procura evitar de comer os frangos com hormônios, que nem sempre quem está assistindo vai ter essa opção. É difícil, porque não é fácil de encontrar. Porque tudo isso, esse avanço tecnológico que a gente tem hoje, é incompatível com o nosso projeto biológico. Então, por isso que a gente, quando vai no consultório, eu mando, quando está tomando banho no chuveiro, respirar o vapor, porque a gente foi desenhado para clima quente e úmido. Hoje, o pessoal está começando a ter um pouco dessa consciência, estão tendo alguns aparelhos que simulam o ambiente a qual nós somos desenhados. Então, hoje você vê aqueles aparelhos
à base de íons que vão ser um sucesso, tem trabalhos recentes mostrando, eles funcionam como se fosse um glóbulo branco, eles fazem uma reação de peroxidase e matam as bactérias no ambiente. Quer dizer, tem uma série de... Nós estamos voltando... Ionizador que você está dizendo, esse aparelho. Não é só tem um ionizador, mas tem um íon hoje mais moderno que ele produz cátion e elétrons, produz esses ânions e eles englobam o antígeno, não consegue por carga genética apresentar para a imunoglobulina IgE. Isso é de ponto. Isso tem um ano e meio que isso está sendo comprovado. Quer dizer, a pessoa inala o antígeno, mas ele já vem encapado. Ele já vem com uma carga, então, porque óbvio que as interações entre as células envolvem forças elétricas, cargas de Van der Waals. E se você está descobrindo, não vai conseguir com que exponha. Isso vai ser uma revolução da alergia e deixar o ambiente também mais úmido e mais puro. Quer dizer, o que eu quero dizer que é fundamental é o que a gente tem que entender é que a gente mudou muito o nosso hábito. Então, antigamente, a gente tinha que fugir de um animal. Hoje, as pessoas são submetidas a estresse em que ele não pode reagir com adrenalina, mas aí ele acaba reagindo com adrenalina e vem o que a gente chama da síndrome do pânico, que é uma doença relativamente recente, dos últimos 20 anos. Verdade. Então, quer dizer, toda vez que você tem isso em mente, você procura, então, seguir. Por que é importante se alimentar a cada 3 horas? Porque antigamente a gente pegava uma fruta no pé, comia um pouco, tinha uma caça no fim de semana, comia uma carninha. Hoje não, hoje nós temos calorias fartas. E recentemente, 2 anos atrás já tinha sido esse trabalho, mas ele ficou muito famoso agora, porque há 15 dias atrás ele foi reapresentado na revista Veja, onde quanto maior a caloria, maior o envelhecimento. O nosso desenho biológico não foi feito para a gente consumir essa carga de carboidrato. Então nós temos que fazer alimentações fracionadas, alimentações mais naturais, e isso realmente previne, melhora a alergia. Quando às vezes o camarada vai com alergia, o simples fato da gente botar adrenalina para fora. Então, por favor, se você não tem vontade, faça um esporte que lhe agrada. Não adianta falar para o camarada, vai fazer o esporte, que ele não vai fazer. Você tem que entrar no âmago dele e ver o que ele poderia ter interesse em fazer. Sim. Porque ele está num círculo vicioso que a alergia é só a pontinha do iceberg. Que a gente acaba resolvendo também com a tecnologia que existe, mas a gente fala, se ele quiser resolver mesmo, ele tem que mudar hábitos, acima de tudo. E hábitos que estão mais relacionados ao que o nosso desenho biológico foi feito. E às vezes as pessoas consomem muitas vitaminas, e aí você vê alguns estudos que nem sempre as vitaminas têm toda essa propriedade que se diz ter, né? se diz ter. Então, é muito melhor você ter uma noite de sono, onde você libera o hormônio do crescimento. É muito melhor que você aprender a se desligar. E aí, para isso, existem exercícios mentais, tem gente que vai para yoga. Isso explica um pouco essas tendências das medicinas alternativas, porque a nossa medicina, com toda essa fragmentação, esqueceu um pouco de olhar o ser humano como um todo. E isso tem muito a ver com alergia, tem muito a ver com baixar colesterol, e isso é muito importante. Então, você sempre orientar o paciente a buscar isso e ter válvula de escape. Então, fazer esporte é o mecanismo que a gente encontrou, a sociedade moderna encontrou, para poder extravasar aquela adrenalina, o nosso desenho que existe dentro da gente, que era para preservar a nossa espécie, para caçar, para proteger uma prole e para fugir de um predador. Quer dizer, você aborda esses fenômenos alérgicos em tudo. Então, na dieta, na reeducação de vida, reeducação alimentar, claro, para evitar os hormônios. Claro. E aonde entra, dentro da sua pesquisa, por exemplo, uma pessoa que tem uma enxaqueca alérgica, por exemplo. Porque a enxaqueca tem várias causas, uma delas pode ser ela. Você, uma pessoa que se apresenta com enxaqueca alérgica, você faz teste alérgico, já vai direto para um teste então alérgico? É o seguinte, como que funciona a então abordagem? Vamos ver como é que a gente aborda esse paciente. Assim. Primeiro, veja como ele é, a idade, ver o que ele faz, ver o que gosta de fazer. A partir daí, a gente segue o manual de pesquisar foco infeccioso. Uma vez que a gente pesquisa foco infeccioso, a gente também vê quais são os fatores que a gente chama de gatilhos, ou seja, os antígenos alérgicos, aquelas substâncias que estão no dia a dia deles, que podem causar alergia. E por que tem épocas do ano que não causam e outras não causam, por exemplo? É porque envolve todos aqueles outros fatores que a gente pesquisa, que é comportamental, que é de estresse. Então, quer dizer, a gente pesquisa os fatores dos gatilhos, a gente pesquisa também aquelas substâncias que estão no desodorante, as substâncias que estão na borracha, as substâncias, tudo, né? todo o ambiente. E a gente vê o que é o gatilho, mas o que eu quero informar
é que não é porque ele dá alérgico àquele gatilho que toda hora vai haver uma manifestação alérgica mediante o contato. Porque existem todos aqueles outros fatores que envolvem foco infeccioso, envolve uma noite de sono, envolve uma alimentação saudável, envolve, no fim, o âmbito geral de como a gente preconiza uma saúde do ser humano. Ele está bem consigo mesmo, ele está satisfeito. Porque o que acaba com a saúde hoje do ser humano é a insatisfação pessoal, é o sentimento de culpa, que é o modelo que nós aprendemos, é o modelo psicológico que nós temos. Então, respondendo à enxaqueca, a maior causa de enxaqueca que nós temos, que eu recebo no consultório na condição não só de alergista como de clínico geral, não é alérgica por histamina, é aquela enxaqueca em função da falta de relaxamento, em função da insatisfação pessoal e do estresse, com aquela dor na nuca. Tensional, né? Isso. Do estresse. E fibromialgia também, que tudo isso acaba caindo no mesmo campo. Cólon irritável, síndrome de pânico. Quando você vai ver, é a falta de equilíbrio, e é isso que a gente tem que trabalhar hoje no paciente quando vai no consultório. Evidentemente, não vamos abrir mão da tecnologia. Eu costumo dizer que a medicina do século XXI ela vai ser baseada em 3 pilares importantes. O primeiro pilar importante